Olá, meu amado irmão, minha irmã, graças e paz. Espero que vocês estejam bem. Apesar da palavra do Senhor nos alertar que enquanto estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a passarmos por aflições, mas principalmente porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E viver os valores do Senhor neste mundo é estar sujeito a oposições, a dificuldades, a sofrimentos. Mas também temos o consolo do Senhor, vindo da palavra dele, que diz que nós podemos ter e devemos ter bom ânimo diante desses sofrimentos, dessas aflições, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu o mundo. E também aprendemos que nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade por meio da oração, por meio da súplica, sempre com ações de graças, na certeza de que a paz do Senhor, que excede o entendimento humano, ela guarda o nosso coração. Tudo isso é bênção do Senhor para nós. E nesse desejo que o Senhor apacente o seu coração neste tempo, talvez neste exato momento do seu dia, eu quero pensar com você sobre o tema uma atitude oposta ao natural. E eu quero pensar com você no texto que Paulo escreveu à igreja de Roma, que está no capítulo 5 de sua epístola aos Romanos. E eu quero ler o versículo 7, a parte B, e o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois bem, neste texto conhecido da igreja, o apóstolo Paulo está desenvolvendo um pensamento que ele começa no capítulo 1 e ele termina lá no capítulo 16 da sua epístola, mostrando a realidade do pecado presente na vida de todo ser humano, de todo aquele que nasce, por ser semelhante ao primeiro Adão. Todo aquele que nasce, ele nasce condenado pela realidade do pecado. E Paulo também mostra e fala sobre o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E depois, lá no final da epístola, ele vai mostrar como esse homem que é alcançado pelo Evangelho, ele deve viver de acordo com a cultura deste Evangelho, o Evangelho de Cristo. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está mostrando aquilo que Deus fez em nossas vidas, nós que fomos salvos, e aquilo que Deus faz na vida do homem. E ele diz que nenhum homem ele pode ser salvo por Deus porque Deus encontra algo bom nele. Nenhum homem ele pode ser salvo por Deus porque Deus encontrou algum mérito nele para que ele seja salvo, para que ele seja redimido. Nenhum homem ou mulher, mesmo que sejam devotos a uma religião, mesmo que seja cristã, pode ser salvo por ser alguém devoto. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode ser salvo por Deus por praticar o bem a alguém. Preste atenção no que o texto diz. Paulo, ele escreveu assim: Pois bem, pode ser que por alguém bom, talvez alguém se anime a morrer. Não é interessante? Porque logo depois ele acrescenta um mas. E ele diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está dizendo aqui é que o que Cristo fez na cruz para nos salvar foi exatamente o oposto ao natural. Ou seja, ele não morreu por pessoas boas. Porque por pessoas boas, talvez alguém até ouse ou se anime a morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco
quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco quando a atitude de Jesus Cristo foi exatamente oposta ao natural, pois o natural seria morrer por pessoas boas. Mas o que aconteceu foi o oposto. O amor de Deus, ele foi manifestado em Cristo quando Deus deu a sua vida por pessoas boas? Não. Quando Deus deu a sua vida em Cristo por pessoas que mereciam, de forma alguma. Quando Deus deu a sua vida em Cristo pelos seus amigos, não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Quando Deus deu a sua vida por amor, ou em amor, a pessoas que o desejavam, de modo algum. A palavra de Deus diz, em Romanos mesmo, um pouco antes, que não há um justo sequer. Não há nenhum que busque a Deus, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Então, meus queridos, nós precisamos observar que a atitude de Jesus Cristo ao nos salvar foi uma atitude oposta ao natural. E nós aprendemos nas Escrituras que nós devemos imitar o nosso Senhor. Isso significa que as nossas atitudes também devem ser opostas ao natural de todo ser humano, ao natural de todo pecador. E como isso se faz na prática? Queridos, nós não devemos amar as pessoas porque as pessoas nos amam. Nós não podemos amar as pessoas porque elas são boas. Nós não podemos servir as pessoas porque elas podem nos dar algo em troca, elas podem retribuir o nosso serviço. Na verdade, o dia em que o homem acreditar que ele é salvo por Deus por algum mérito dele, a graça, ela deixa de ser graça. Ela perde o seu propósito. E nós sabemos que não há salvação em Deus sem a sua graça. Queridos, nós fomos amados por Cristo com um amor incondicional. E eu quero apenas relembrar rapidamente de onde o Senhor nos tirou e do estado que o Senhor nos resgatou. A palavra de Deus diz que você não tinha sinais vitais em relação a Deus. A palavra de Deus diz que nós andávamos segundo o nosso próprio pensamento, segundo os nossos próprios desejos, e fazíamos os desejos da carne, os desejos dos nossos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, merecedores do juízo de Deus. Nós andávamos nas trevas segundo o príncipe deste mundo. E quando Deus manifestou o seu amor para conosco em Cristo, isso mostra que Ele fez isso não quando nós éramos bons. Na verdade, o oposto que é a verdade, quando nós éramos maus. Entendem o que significa uma atitude oposta ao natural? Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda rebeldes, maus, pecadores. Por isso que quando nós estamos caminhando nesse desejo de imitar ao nosso Senhor, nós também devemos ter atitudes parecidas com Cristo. Então, meu querido, lute contra o caminho proposto pelo seu coração de querer fazer as coisas da forma como todos os homens fazem, da forma como o seu coração induz você a fazer. Nós, na verdade, devemos ter uma postura diferente. A nossa atitude deve ser oposta. Isso significa que você deve amar a quem não merece ser amado. Você deve perdoar a quem não merece ser perdoado. Por quê? Porque você também não merecia. Você também não amava a Deus e Deus manifestou o seu amor a você. Sirva sem interesses de retorno ou reconhecimento, porque o nosso Senhor,
ele não apenas nos serviu dessa forma, mas continua a nos abençoar. Nós devemos nos lembrar que nunca é por mérito, mas é por graça. Queridos, a meritocracia é uma filosofia presente na mente do homem sem Deus. E uma das principais virtudes do nosso Senhor é que Ele nunca olhou para nós com olhos humanos. O Senhor sempre olhou para nós com os seus próprios olhos. Enquanto nós não olharmos o outro da forma como o Senhor nos vê, nós teremos muitas dificuldades para amar, para perdoar, para servir àqueles que não merecem. E a verdade é que nós também continuamos não merecendo e continuamos recebendo do amor, do perdão, do servir de Deus por meio do seu Espírito Santo, da sua graça derramada a nós. E nós devemos entender que o que nós fazemos para o outro é a partir do entendimento que temos daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso que neste capítulo o apóstolo Paulo ele vai terminar dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor continue moldando o nosso ser para que possamos ser parecidos com Ele, fazer assim como Ele fez e ser assim como Ele é. É isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus fortaleça a sua fé. Um forte abraço. Tchau.